Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, chegamos ao grande dia, o dia da festa do grande São Pio de Pietrelcina, Francesco Forgione. Ele, de batismo, carregava o nome de São Francisco e, de fato, ele foi um novo São Francisco. Padre Pio, capuchinho, era franciscano. E São Francisco foi o primeiro santo da igreja que nós temos notícia, com certeza histórica, que carregou no seu corpo as chagas de Cristo. Padre Pio também. Padre Pio, nesse sentido, configurado a Jesus crucificado, mas também profundamente franciscano, profundamente unido a São Francisco. Ao celebrarmos a festa do Padre Pio, nós gostaríamos realmente de olhar para ele como um grande farol, alguém que Deus colocou para iluminar esse momento que a Igreja está vivendo no século 20 e 21. Vejam, São Francisco foi enviado na história da Igreja também num tempo assim. Quando São Francisco, o poverello de Assis, o pobrezinho de Assis, foi escolhido por Deus, ele quis viver a pobreza evangélica e viver a autenticidade do Evangelho numa época em que as pessoas já não criam mais que o Evangelho e a santidade eram possíveis, não é? São Francisco foi lá com seus companheiros até Roma, numa peregrinação, para pedir ao Papa, para pedir à Cúria Romana, uma permissão para viver o Evangelho. Parece um negócio absurdo, mas foi isso, né? Ele foi lá para pedir permissão de viver o Evangelho sine glossa, ou seja, um Evangelho sem adaptações. O Evangelho tal qual ele é. Pois bem, foi exatamente com este espírito que ele foi ao Papa. E o Papa, nas noites anteriores, teve um sonho. Um sonho de que a igreja, a Basílica de Latrão, a Catedral do Papa, estava em ruínas e estava caindo. E de repente um homem vinha e erguia a Basílica para que ela não caísse. Quando o Papa viu São Francisco, viu nele essa figura. Aquele homem do sonho. Nesse sentido, estava acontecendo exatamente aquilo que Jesus disse ao próprio Francisco, lá na igrejinha de Santa Maria dos Anjos. São Francisco estava rezando diante do crucifixo, né? Chamado crucifixo de São Damião, e o crucifixo falou com Jesus e disse: Francisco, reconstrói a minha igreja. Claro, a igreja de Cristo não precisa ser reconstruída. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não irão prevalecer. Mas existem momentos em que a gente olha para a igreja e vê a igreja desfigurada. E nesses momentos históricos, dramáticos, as pessoas são tentadas a abandonar a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Sim, imagine lá, os apóstolos, eles sabiam que Jesus vinha de Deus. Eles até compreenderam que ele era o Filho de Deus, foi essa a profissão de fé de São Pedro. Mas os apóstolos se escandalizaram quando viram o cadáver de Cristo. Ou seja, Jesus é Deus. Como é possível que o seu corpo agora esteja lá, morto? Pois bem, a igreja é o corpo místico de Cristo. Por analogia, a gente pode enxergar que existem momentos da história da igreja em que a gente olha para o corpo místico de Cristo, que é a igreja, e vê esse corpo desfigurado. Assim como
o Papa teve o sonho de que a igreja estava desabando, né, na época de São Francisco, ou o crucifixo de São Damião que falou com São Francisco e disse: reconstrói a minha igreja. A igreja estava desfigurada. Deus então envia santos para dar um novo alento espiritual, uma nova força espiritual para aquele momento histórico. De certa forma, o Padre Pio é um novo São Francisco. Sim, ele não é fundador de uma grande congregação, né? Nem teve, digamos assim, o grande carisma de um São Francisco. Mas acontece que Deus providencialmente nos mandou o Padre Pio às vésperas da maior crise de identidade sacerdotal que a Igreja viveu nesses 2000 anos. Ou seja, nós podemos, sem dúvida nenhuma, dizer que o corpo da Igreja ultimamente está desfigurado. E muitas pessoas se escandalizam. Se escandalizam quando veem nos sacerdotes, padres e bispos, que deveriam ser instrumentos de santificação através dos sacramentos, instrumentos da verdade de Deus através da pregação. Pois bem, encontram neles pessoas que já não creem mais na sua identidade de padres, naquilo que eles são profundamente. É realmente um combate espiritual, uma grande batalha. Por quê? Porque nós sabemos muito bem, assim como o diabo inspirou lá os sumos sacerdotes, Pilatos, Herodes, para matarem Jesus, nós sabemos também que hoje o diabo ataca a própria igreja para que nós vacilemos na fé e não estejamos à altura daquilo que é a missão que Deus pede de nós. Pois bem, Deus sabe a provação pela qual nós temos que passar. Mas exatamente porque Ele sabe qual é a provação pela qual nós temos que passar, Ele também nos dá a graça. Sim, é isso mesmo. Quando se revela na sua vida uma cruz, é porque atrás dessa cruz tem uma graça muito grande. E uma das graças que Deus deu à igreja desses tempos atuais foi o Santo Padre Pio. Um sacerdote, plenamente sacerdote no seu mistério mais profundo, para ser um farol. Num tempo de igreja em que o sacerdócio de Cristo está meio desfigurado. Quem foi o Padre Pio? Vejam, o Padre Pio não teve cargo eclesiástico nenhum. Ele não foi papa, ele não foi cardeal, ele não foi arcebispo, não foi bispo, e nem mesmo como padre, ele não foi monsenhor, ele não foi pároco, vigário-geral, nada disso. Ele nem sequer foi superior de uma casa religiosa. O Padre Pio foi simplesmente um padre que confessava horas e horas e celebrava a missa. As duas grandes realidades que são a identidade do sacerdócio católico: a missa e o confessionário. A missa e o confessionário. Deus nos deu 7 sacramentos. Mas esses sacramentos não são utilizados por nós com a mesma frequência. Tem 3 deles que a gente só pode receber uma vez na vida, que é o batismo, a confirmação e a ordem. Outros 2 que a gente recebe raramente. A unção dos enfermos, só quando as doenças são graves. E o matrimônio, você só pode receber uma segunda vez se você ficar viúvo, né? Mas sobram outros 2. A Eucaristia e a confissão. Esses 2 são os sacramentos que a gente pode receber inúmeras vezes. A Eucaristia nós podemos receber milhares de vezes. A confissão, centenas de vezes. Confessar e comungar. Confessar e comungar. Nesses 2 sacramentos nós temos a certeza do aumento da graça santificante.
Na confissão, além da graça santificante, Deus nos dá a graça especial do sacramento, que é a força no combate do pecado. No combate daquilo que é o desamor. E na Eucaristia, além da certeza da presença de Cristo e da graça santificante, Deus nos dá a certeza de que aumenta o amor, a caridade. Essas duas realidades. Mors et vita duello. Num duelo de vida ou de morte, nós temos nesses dois sacramentos a vida católica, o combate à morte, que é o pecado, confissão, e a força de vida do amor, que é a Eucaristia. O Padre Pio nos mostra, a nós, padres, e nos mostra à Igreja, como o sacerdócio é tão necessário. Mas para que nós possamos viver isso, viver essa coisa simples, que é celebrar missa e ouvir confissões, cada padre tem que entender que, de alguma forma, ele tem que alegremente carregar as chagas de Cristo. Sim, porque isso é ser pai. Ele é Padre Pio. Você é pai. Como sacerdote, você é padre. Então você precisa gerar seus filhos. O que é um pai? É um homem que derrama seu sangue para levar seus filhos para o céu. É isso que se espera de um sacerdote. Que ele seja sacerdote e vítima. Então, meus queridos, celebrar essa festa do Padre Pio é celebrar verdadeiramente a certeza que Deus está vendo o momento que a Igreja está vivendo. Assim como Deus enviou São Francisco, enviou tantos outros santos ao longo da história para ser um baluarte, né, para a Igreja, nós temos o Padre Pio. Padre Pio intercessor, Padre Pio sinal, Padre Pio presença daquilo que é o mistério, o grande mistério do sacerdócio católico. Que a Igreja não perca de vista. Por isso, celebrar o Padre Pio é como, no meio das trevas, levantar uma tocha, uma luz, um sinal, um fanal, um farol. É por aqui, gente. Vamos lá, não se percam. Vejam, Deus envia seus santos no tempo certo, com a graça certa, para nos levar para o céu. Que o Santo Padre Pio interceda por nós no céu. Viva Padre Pio! Viva seus filhos! Ele espera por nós na soleira da porta do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.